Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer mais um conteúdo para vocês. É um artigo diferente que a gente não tem no português, tá? Mas eu vou estar explicando devagarzinho no detalhe para vocês entenderem melhor. Bom, no espanhol, além dos artigos que a gente já conhece, por exemplo, eu, lá, los, las, a gente tem um artigo neutro, tá? Que vale para masculino e feminino, chamado lo. Esse artigo é muito utilizado no espanhol e a gente não tem um dele no português para a gente poder fazer a tradução específica, tá? Então, assim, por isso a gente tem tanta dificuldade em usar. Então, ele é um pouquinho diferente, como eu disse, dos artigos comuns e ele vai ser classificado aí para ajudar as palavras a ganhar uma função nova, tá? Então, vamos ver no exemplo. Bom, para que serve? Vamos analisar lá. Mira lo bien que se lleva Julia com su hermano. A grosso modo, a gente poderia traduzir ele por aquilo que, tá? Então, olhe aquilo que faz bem quando a Júlia, né, está lá com o seu irmão. O lo, ele é um artigo que ele não pode nunca acompanhar um substantivo. Então, assim, fica muito definido na cabeça de vocês o seguinte: o artigo el, que é o nosso o do masculino, ele acompanha sempre o substantivo. Então, el coche, el niño, el muchacho, o lo nunca vai acompanhar o substantivo. Então, quando tiver na dúvida se vocês vão empregar o el ou o lo, vai na definição da palavra que vem posterior, tá? Essa é uma dica mais tranquila. Bom, o que ele acompanha então, né? Quando que ele é efetivamente usado? Ele é utilizado antes de adjetivo, então lo más bonito, antes de advérbio, no sabes lo lejos que vivo, antes de algumas preposições, no me gustou lo de la classe, na frente de alguns numerais, lo primeiro, lo segundo e assim por diante, tá? O que ele não pode acompanhar é substantivo. Então, essa diferença gritante que eu tenho entre ele e lo, tá? Por que a gente enfatiza tanto o ensino do lo? Porque o brasileiro, né, ele acha que sabe falar espanhol e aí quando ele cai numa questão, né, ou na fala quando tá viajando, ou na escrita quando tá fazendo uma prova, se ele vai usar el ou lo, é aí que ele demonstra a sua fragilidade, tá? Então, assim, ele costuma deixar muito na dúvida, né, nós brasileiros, e por isso a gente enfatiza tanto o uso dele, tá? Na hora de traduzir, a gente só tem o nosso o artigo para traduzir, então não tem muito jeito. Tanto el quanto lo, nós vamos traduzir por o, tá? Mas a grande diferença aí é quando que eu utilizo. Então eu tenho que memorizar que eu utilizo ele sempre na frente do substantivo. E o lo junto com os outros casos, pronomes, advérbios, numerais, como a gente viu no slide anterior. Então aí, ó, diferenças. Ele tá sempre na frente de um substantivo, então ele vai estar na frente dos dias da semana, el lunes, el martes, ele vai estar em expressões entre os nomes das pessoas, el niño, el Pedro e assim por diante. E o artigo neutro lo, ele é invariável, ele é neutro, ele não vai para masculino, nem para feminino, nem para singular, nem para plural, ele é sempre dessa mesma forma. Ele vai substantivar os adjetivos, advérbios e algumas orações, tá? E não é a mesma coisa que o artigo eu. Isso é muito importante de ficar claro. Então, ó, parece que é cansativo, mas não é. Então, assim, nunca pode ser utilizado antes de artigo, tá? Então, muito cuidado. O artigo masculino o do português equivale ao el e não ao lo, apesar da gente não ter tradução. Então, eu nunca vou dizer lo perro, vai ser el perro, el hombre, el coche, tá? Então, muito cuidado. Coloquei mais alguns exemplos de uso. Então, assim, resumindo bem, né, que vocês podem ler os exemplos com calma, o que a gente não pode esquecer é que o lo é um artigo neutro, que não vai variar, e que ele não acompanha substantivo. Basicamente é isso,
tá? E na hora de traduzir, a gente acaba não tendo muitas opções, porque em português a gente não tem nenhum pronome, nenhum artigo, nem nada que seja equivalente a ele, ok? Besitos e até a próxima.